Ministrando a santa palavra de Deus. Eu convido todos, mesmo assentados, a um texto bem conhecido, a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Estaremos lendo até o verso 34. Um texto bem conhecido. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contanto, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor Deus, eis aí, Senhor, a tua palavra. Ó Senhor, que ela possa crescer em nossos corações. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, esse pequeno fragmento, essa sequência de versículos, elas fazem parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é considerado por muitos como o mais importante sermão da história da humanidade. E ele é alvo, o Sermão da Montanha, ele é alvo do estudo de vários e vários teólogos durante o tempo que o cristianismo se faz presente nessa terra. Vários e vários teólogos se debruçam ante o Sermão da Montanha, reconhecendo o valor desse sermão. Mas por que esse sermão, um simples sermão aos olhos de muitos, Jesus ali sentado com a multidão, falando, ensinando, por que esse sermão é tão importante? Em primeiro lugar, porque ele foi feito pelo próprio Cristo. Já confere ao sermão uma grande importância. O próprio Cristo, o Verbo encarnado, o autor e consumador da nossa fé, ele fez esse sermão. Em segundo lugar, esse sermão, o Sermão da Montanha, ele é considerado o código de ética da vida cristã. Então, nós temos que entender, quando eu falo que o Sermão da Montanha é o código de ética da vida cristã, nós temos que entender o que é ética, em primeiro lugar, para sabermos a importância dessa declaração. Quando eu falo assim, fulano tem ética, fulano tem moral, será que eu estou falando a mesma coisa? É a mesma ética, moral, é a mesma coisa? Não. O que é ética e o que é moral? Por que eles são diferentes? Vou fazer uma explicação aqui rápida. Moral são os costumes praticados por um determinado grupo social, por uma determinada sociedade. E a ética é a análise desses costumes sociais. A ética vai analisar a moral para ver se esses costumes que essa sociedade está praticando está certa ou está errada. Vamos fazer um exemplo bem prático.
Há 50, 60 anos atrás, era comum as moças se casarem muito jovens. Com 13, 14 anos, os pais casavam as meninas e muitas das vezes as meninas casavam até obrigadas. Para aquela época, era um costume certo. O pai não era amoral. O pai não era imoral se casasse a sua filha com 13, 14 anos. Hoje, se um pai obriga a sua filha com 13 ou 14 anos a se casar, ele está tendo o quê? Uma atitude imoral. Porque ele está indo contra os costumes da atual sociedade. Então a ética vai analisar. É certo o que essa sociedade pratica? É errado? Então, o Sermão da Montanha é a nossa forma, vai nos ajudar a enxergar o mundo. Então, vamos fazer aqui bem prático. Lá no capítulo 6, versos 16, Jesus fala sobre o jejum. Então, na sociedade judaica, aquele que estava jejuando, aquele mais rasgasse as suas vestes, colocasse pó na cabeça e falasse para todo mundo: eu estou jejuando, eu estou de jejum, ele estava tendo uma posição honrosa para aquela sociedade. Mas a ética cristã vai condenar aquela atitude. Lá no capítulo 5, verso 38, a vingança, Jesus fala da vingança. Qual era o costume daquela sociedade? Olho por olho, dente por dente. Jesus, a ética do Sermão da Montanha vai o quê? Vai nos ensinar, vai mostrar que era um costume errado. Era que nós temos que perdoar, que nós temos que dar a outra face. Então, o Sermão da Montanha, ele mostra como deve ser o relacionamento do homem com ele mesmo, com o próximo e com Deus. O texto que nós lemos mostra como deve ser o relacionamento, o nosso relacionamento com os bens materiais. Como deve ser o relacionamento do homem com os bens materiais. Diante do que nós lemos, nós podemos nos perguntar: é errado se preocupar com a provisão diária? Você, numa época de crise, numa época de recessão, como nós vemos aí nos noticiários, você se preocupar: meu Deus, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser minha alimentação? Como é que vai ser meu vestuário? É errado. Para nós, no costume, nosso costume social, pode dizer: não tem nada de mais nisso. Mas Jesus vai nos mostrar que é errado. Por que é errado eu me preocupar com as vestimentas, com a alimentação? O texto que nós lemos, lá no verso 25, a primeira expressão que diz é: por isso vos digo. Então, tudo que foi lido em diante está ligado, é uma resposta à sentença anterior, ao versículo anterior, que é o versículo 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se a um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Então, quando nós lemos o verso 24, que não se pode servir a Deus e às riquezas, nós pensamos naquela pessoa gananciosa. Não, eu amo dinheiro, eu quero, eu preciso. Deus é o meu dinheiro. Mas não é isso que a Bíblia nos fala. Quando nós nos preocupamos com os bens materiais, com o que há de vir, mesmo que involuntariamente, eu estou servindo às riquezas. Por quê? Porque a ansiedade acaba afastando o homem do seu fim supremo. E qual é o fim e o fim principal e supremo do homem? Que está lá no nosso catecismo: glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Quando a ansiedade entra no meu coração, a alegria de servir ao Senhor é prejudicada. Então, eu estou servindo a dois senhores. Então, temos que seguir os exemplos que Jesus nos dá.
Jesus ele nos dá dois exemplos maravilhosos para demonstrar o cuidado de Deus para conosco, para que possamos servir a Deus com inteireza de coração. Não deixar que a ansiedade tire a minha alegria de servir a Deus, de glorificar a Deus. Ele fala, o primeiro exemplo que Jesus dá é sobre os pássaros. Ele fala, olhai, observai as aves do céu. Os irmãos já pararam para observar as aves do céu? Nós ficamos assim, às vezes, maravilhados. Tem um passarinho que eu gosto muito de observar, mas hoje a gente quase não vê, que é o pardal. Pardal, a gente quase não vê mais pardal. Eu praticamente não vejo mais. Quase não vejo. Eu vejo muita rolinha, muito pombo, mas pardalzinho eu quase não vejo. Então, a gente via lá o pardalzinho pulando lá, alegremente. E o que o pardal tem de bem material? Ele só tem um pouquinho de comida e um pouquinho de água. Mas isso para ele é o suficiente para que ele alegremente anuncie as obras do Senhor que o criou. Porque lá no Salmo 19 diz que, Salmo 19, verso 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então podemos entender que os passarinhos, a natureza também, anunciam a obra de Deus. E eles não têm bem material nenhum. Os pássaros, o pardal, eles são totalmente dependentes da provisão divina. Por isso que nada lhes falta. Eu não estou falando que o passarinho ele fica ali, com a boquinha sempre aberta do ninho, esperando Deus colocar ali alimento, não. Ele vai, o pardal busca, ele vai ali. Mas Deus provê. Deus está sempre provendo. Eu acho que se nós fôssemos como os pássaros, nós seríamos mais felizes. Mas nós já fomos. Porque vamos olhar lá atrás, no início da Bíblia. Qual era o bem material que Adão possuía antes da queda? Nenhum. Nem roupa ele tinha. Ele possuía apenas um perfeito relacionamento com Deus. E isso era o suficiente. Isso bastava. Deus cuidava dele. Deus cuidou de Adão. E nós temos que crer também que Deus cuida de nós. O pastor já citou o verso, Salmo 37, verso 25. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus, ele tem cuidado de nós. Lá no verso 26, Jesus diz que o vosso Pai Celeste sustenta os pássaros. Que declaração maravilhosa de Jesus. Deus, ele não é apenas o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Essa descrição de Deus como Pai torna mais intensa a garantia de que ele cuida de nós. Ele não é apenas o meu Deus, ele não é apenas o meu Senhor, ele é o meu Pai. Ele é o nosso Pai Celeste, que tem prazer em se preocupar conosco, se tem prazer em estar atento às nossas necessidades. Ele tem prazer em cuidar de nós. Jesus fala, em outra passagem, se nós que somos maus sabemos cuidar dos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial cuida de nós. Então, Deus ele tem prazer em cuidar de nós. A preocupação excessiva não produz nenhum benefício. Não adianta se preocupar, não tem jeito, não tem por que ter uma preocupação excessiva. Todos os nossos dias já estão planejados por Deus. Como está lá no verso 27. Eu posso acrescentar um côvado ao curso da minha vida. Eu posso viver um ano a mais, além do que Deus determinou que eu vá viver. Eu posso viver um minuto a mais do que Deus determinou, do que será a minha vida, do que será as nossas vidas.
Então não adianta se preocupar em se entregar aos cuidados de Deus. Deus veste os lírios. Jesus fala, quando nós lemos a vida de Salomão, nós vemos que as riquezas de Salomão deixavam a muitos assim boquiabertos. A rainha de Sabá, quando viu o reino de Salomão, ela ficou maravilhada. Mas Jesus vai falar que as roupas de Salomão eram trapos comparados aos lírios vestidos por Deus. Então, nós vemos como Deus vai cuidar de nós. Jesus afirma que assim como o Pai alimenta os pássaros e veste os lírios, fará também com os seus filhos. Então, por que tememos? Mas aqueles que se preocupam são chamados de homens de pequena fé. Está lá no verso 30. Homens de pequena fé. Essa pequena fé faz com que eu haja como se Deus não se importasse comigo. Não, eu estou preocupado. Como é que vai ser o dia de amanhã? Eu estou desempregado. Como é que vai ser minha vida, meu Deus? Mas eu não tenho um Pai amoroso que cuida de mim. Eu não tenho um Pai celestial que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Por que eu estou me preocupando? Então, eu ajo como se Deus fosse incapaz de me sustentar. O sintoma, é o sinal da pequena fé. Mas a Bíblia diz que Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus tem prazer, Deus é meu Pai. Mas mesmo assim eu me preocupo. Então eu estou, na minha pequena fé, agindo como se Deus não tivesse poder para me sustentar. Como se Deus não tivesse poder para me manter, para me vestir, para me alimentar. Eu não estou falando aqui para ficar deitado em rede, esperando Deus colocar na mão o alimento. Não. Mas no meu agir, no meu trabalho, no meu dia a dia, nós podemos ver Deus agindo a nosso favor. Deus nos sustentando. Deus nos amparando. Então, o que Jesus ataca aqui é um tipo de preocupação que surge dessa falta de fé. Meu Deus, eu sei que Deus é poderoso, mas se eu não fizer a minha parte, eu não vou ter sustento. Eu não vou ter, na minha casa vai ficar desamparada. Então, como é que vai ser essa crise que se abate sobre o Brasil? Como vai ser a minha casa? Jesus ataca esse tipo de preocupação que é exibido em um estilo de vida obcecado por provisões. Não, eu tenho que juntar, eu tenho que ter, porque se o dia mal chegar, eu vou ter que ter, eu tenho que ter. É claro, não é errado você fazer a sua poupança, ter a sua economia, não é errado. Mas nós temos que saber, se o dia mal chegar, quem vai nos sustentar é Deus, e não as nossas economias. É Deus que nos sustenta. Então, não, eu tenho que ter, eu tenho que ter, porque eu tenho que me garantir pelo amanhã. É esse tipo de preocupação que Jesus condena. Não andeis ansiosos. O vosso Pai Celestial vos sustenta. E lá no versos 31 e 32, portanto, não vos inquieteis, dizendo, esse inquieteis aí no original é aquela pessoa que fica assim já angustiada, se contorcendo, torcendo as mãos. Meu Deus, como é que vai ser? A pessoa chega a se contorcer de tanta angústia. Como é que vai ser os dias de amanhã, meu Deus? Jesus proíbe uma angústia, uma vida de angústia pelos bens materiais. Isso é um estado daqueles que não têm um relacionamento com Deus. Os gentios é que procuram essas coisas. Os gentios é que procuram os bens materiais. Mas vós não. Não é o estilo de vida daquele que
tem um relacionamento com Deus? Porque Deus sabe as nossas necessidades. O vosso Pai Celestial, o vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Deus conhece as nossas necessidades. E Deus está pronto para nos sustentar nas nossas necessidades. O Evangelho, ele não promete Ferrari na garagem, ele não promete $1 bilhão na conta. Deus é poderoso para fazer? É. Mas o que Jesus nos promete é que as nossas necessidades serão providas por Deus. Deus sabe. Deus sabe que no final do mês, cada um de nós tem que ir lá no mercado fazer a compra, tem que pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Deus sabe. Então, o que Jesus nos convida a fazer é deixar isso nas mãos de Deus. E qual deve ser o meu objetivo, o nosso objetivo de vida? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos aqui uma grande promessa de Deus. Jesus não fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que quando vocês acharem, as outras coisas vos serão acrescentadas. Não. Quem busca o reino de Deus, com certeza encontra. Quem procura o reino de Deus, com o coração quebrantado, com o espírito contrito, com certeza acha. Jesus não colocou aqui como condicional: quando vocês acharem o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Não. Buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque já está garantido. Aquele que busca o reino de Deus, encontrá-lo. Já é uma promessa de Deus. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa: eu busquei o reino de Deus, assim como a corça sedenta busca por águas, eu busquei o reino de Deus, mas não achei. Assim como a criança busca o leite materno, eu busquei a justiça de Deus, mas Deus não me atendeu. Eu nunca ouvi um relato desse. Nunca ouvi. Aquele que busca, aquele que faz dessa a sua prioridade de vida, de ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, ele com certeza vai encontrar. É promessa. E as outras coisas, tenha como prioridade buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, as vossas necessidades, o vosso Pai vos dará. Vosso Pai vos sustentará. Então, nós não devemos estar ansiosos em possuir bens materiais. Eu tenho que ter. Não. Nós devemos estar cada vez mais ansiosos e ser santos. A falta de bens materiais não deve nos angustiar, mas devemos ficar angustiados com a falta de intimidade com Deus. É isso que deve nos angustiar. Senhor, eu quero um relacionamento mais íntimo contigo. Eu quero te sentir mais, eu quero ser mais cheio do teu Santo Espírito, Senhor. Essa deve ser a nossa prioridade. As outras coisas, os bens materiais, Deus, Ele tem cuidado de nós. Então, lá no verso 34, Jesus fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Como, diante de tanta calamidade, confiar em Deus? É um ato de fé. Por isso que aquele que não tem é chamado de homem de pequena fé. Pedro diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que confiar no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nos entregar a um relacionamento profundo com Ele. Buscando cada dia mais de Deus. Como é que diz a oração do Pai Nosso?
O pão nosso de cada dia nos dá por um mês todo? Não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. No dia seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. No dia seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a provisão diária. Então, que possamos ter um relacionamento íntimo com Deus, sabendo que Deus confia, que Deus tem cuidado de nós. É o prazer de Deus. Deus se alegra quando eu falo: Senhor, eis aqui minha vida nas tuas mãos, cuida de mim. Deus tem prazer em cuidar dos seus filhos. Que Deus nos abençoe e que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Senhor Deus, te louvamos e te adoramos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, por esses momentos que passamos, Senhor, na tua presença. Fica conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Cuida de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces, eternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a tua igreja nesta manhã e sobre todo o teu povo na terra, Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Poder sentar. Deus te abençoe, Sérgio, e Deus continue te usando.